Esse som é sobre a ciência da persistência versus a preguiça e a descrença. Paciência é a sapiência do espírito. Viver no presente é a base, a chave pra seguir bem na viagem. Evita desgaste desnecessário durante o seu itinerário no planeta. Esse som é sobre o processo. O processo é lento. Espelha a tua vida, venda de ilusão. Não fica maluco e morrer da solidão. Precisa ter cuidado para sofrer. É preciso saber viver. Dentro do teatro oprimido, o trabalho é esse, você poder ver, né, como o oprimido pode se identificar, podendo ser, em alguns momentos, opressor ou oprimido, mas a gente tem esse recorte claro, né, de um teatro do oprimido, não é um teatro que é feito pelos opressores, então é um teatro que é feito pela maioria da população marginalizada, dos trabalhadores, negros e negras, né, das pessoas na favela, como foi colocado aqui na apresentação, onde a gente tem esse trabalho, e dessa metodologia que ela é utilizada nos mais diversos cantos do globo. A gente brinca, né, que foi uma trilogia, a gente trabalha primeiro com branco e preto, depois a gente foi para o extremamente colorido, e agora a gente traz os tons pastéis como uma forma de unir o sofrimento, a alegria, e o ecos é uma busca da gente entender, uma busca, né, gente, onde está o caminho do meio. Eu perguntei para a professora de arte lá, o que vocês veem a arte? Olha, Sérgio, nós vemos a arte como um organismo. Um organismo, ela depende de todos os órgãos para funcionar. Então, na arte, na escola, nós precisamos de todas as pessoas. A gente pede simplesmente só para trabalhar e está mostrando essa capacidade, essa potencialidade da pessoa com deficiência. Então, Surdodum, esses anos todos, a gente tenta, pelo menos, dar essa parcelinha e plantar essa sementinha para florescer um monte de coisa bacana. O que as pessoas vão ver é a superação dos seus próprios limites. Essas meninas, esses meninos mostram que tudo é possível quando se tem força de vontade, se acredita num sonho. E elas seguem a frase que elas ouviram na primeira aula. Uma bailarina deve sempre olhar para as estrelas, mesmo que não as enxergue. Que um dia vocês irão brilhar como as estrelas. O limite deles pra mim, foi a Libras. Quando eu aprendi Libras, que eu sento com eles, não tem mais nenhum tipo de limite. No tablado não tem limite, não tem surdo, não tem pessoa com deficiência, não tem nada. A gente ali é ator fazendo teatro. Algumas pessoas foram rotuladas como incapazes, como deficientes intelectuais, porque a deficiência intelectual não é algo transitório, ela é uma incapacidade permanente. Pra gente, a reflexão de o que a gente pensa que é deficiência, né? E como a gente contribui para mudar isso? Posso falar de cadeira ou de muleta, né? Sempre brinco, né? Que foi muito difícil. O preconceito, ele mata. E eu consegui sobreviver. Eu fui um Dom Quixote e enfrentei de cara, né, a arte, né, na remoção das barreiras arquitetônicas, barreiras humanas, enfim. Então eu acredito muito na arte como essa ferramenta de transformação. Para a gente fazer esse trabalho, a gente precisa abraçar um mundo com uma visão inclusiva. E isso vai além da acessibilidade ou da inclusão de uma criança com deficiência na escola.
A gente vai conseguir incluir quando a gente respeitar e quando a gente conseguir valorizar as pessoas no que elas são diferentes da gente, né? Eu estou do lado que acredita que nós somos todos muito, muito, muito especiais. Fico feliz com a realização desse evento, porque a gente precisava também, como a Lu, como vocês, dar uma olhadinha para o lado e ver que tem mais gente fazendo coisas nessa direção, né? Onde o importante somos nós, os humanos. O que a gente produz de arte é bacana, faz bem para os nossos atores, tem a sua relevância, mas é a pessoa, é na pessoa que a gente tem que focar, porque a gente sente dor. Então, dentro das possibilidades de procurar a melhor opção. Todo mundo sente. Ninguém gosta de ser desrespeitado. Realidade não é sempre o que parece. Ficar em segundo lugar. Aceitação e compreensão da situação baixa consideravelmente a taxa de estresse. Só segue quem se fortalece. Pega a responsa pra si e é isso aí. Sem ficar de guerre, sem ficar de tititi. Porque o processo é lento, mas é assim que a gente vai pra frente, compadre. Procurando a melhoria, um futuro um pouco mais decente. O processo é lento, nós estamos nessa. Tá junto, tá junto. Eu queria começar agradecendo muito ao Instituto, todos vocês, o Robson está aqui, que eu acho que é uma grande oportunidade de nos encontrarmos, né, e falarmos e trocarmos ideias e informações sobre algo que nos interessa muito, mas que a gente sabe que ainda não interessa a todos. Então, é importante que a gente esteja junto, né? Muito obrigada pelo convite, muito obrigada pelo movimento. Acho que gratidão, como diz a Maria, é realmente o sentimento que a gente, né, tem estando aqui. Eu vou apresentar algumas fotos para ir falando um pouquinho, contando um pouco da história, de o que é o Crepúsculo, como ele nasceu, para a gente, né, para vocês aproximarem um pouquinho. Então, nós estamos lá em Belo Horizonte. Felizmente, toda vez que eu venho aqui, eu encontro o Mário e a Carol, que foram os primeiros integrantes, né, de quando o projeto nasceu, a Crepúsculo Companhia de Dança. Então, estar em Joinville, para mim, é infinitamente feliz. Então, a Crepúsculo, ela inicia com um trabalho de dança, mas com o passar do tempo, né, ao longo desses 21 anos, então já vou contar para vocês. Hoje a gente tem um centro de formação e profissionalização. Então, os nossos participantes, eles hoje chegam na instituição às 8h30 da manhã e vão embora às 4h30 da tarde. Dentro dessa rotina diária, eles têm várias atividades artísticas, música, teatro, dança, pintura, desenho, arte-terapia, teatro, enfim. Então, dentro da rotina e da semana, nós temos várias atividades artísticas, mas não temos apenas atividades artísticas. Nós temos muitas atividades em terapia ocupacional, assim como a instituição tem muitos terapeutas ocupacionais. Então, nós temos horta, temos um trabalho de tecelagem, daqui a pouquinho vocês vão ver umas fotos. Nós estamos agora nós vamos desenvolver um trabalho de padaria e marcenaria. Então, com o passar dos anos, o Crepúsculo não desenvolve apenas uma atividade da arte. A arte é mais um dos elementos que compõem, né, o nosso dia a dia. Aí o trabalho do TEAR. Então, o trabalho com o jardim, né, com a horta, eles plantam, eles regam, eles cuidam. Então, ao longo do dia, eles têm várias atividades. E aí, por quê, né? Por que a gente, culinária, por que ao longo do dia a gente tem essas atividades todas? Depois, durante o slide, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas a gente considera que a arte ela não está apenas nas oficinas artísticas. Então, para a gente, e ao longo, né, da minha exposição, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. A gente hoje enxerga que o processo, a arte, o fazer arte, ele está em vários momentos da vida, em várias atividades, e não apenas nas atividades artísticas, mas também nas atividades artísticas. Nós temos, né, fazemos bastante eventos, festas, convivência, sempre buscando, né, que todos estejam juntos, compartilhando.
vivendo, né, os processos individuais e coletivos. Então, a instituição tem... Aí é o grupo de famílias, a gente tem incentivado muito e cada vez mais proporcionando que as famílias participem das atividades, dos processos, porque a gente sabe, né, quem já trabalha na área, que além das pessoas que a gente trabalha diretamente, a gente sempre precisa compartilhar muitas ações também com as famílias que passam por todas as questões juntos, né? Juntos com seus filhos, com seus irmãos. Então, acolher e trazer a família para o trabalho também é extremamente importante. Eles gostam muito. Aí o Halloween, a gente trabalha muito as temáticas, as épocas, o que está acontecendo, que época é a do ano, né? Então, a gente sempre retrata o que está acontecendo no mundo e a gente tenta replicar isso dentro da instituição. A gente recebeu um grupo de dança, aí eles estudando outras partes do mundo, que é o que a gente chama de conhecimentos do mundo, né? Que é eles trazer sempre conteúdos que aproximem todos os nossos participantes do mundo, o mundo como ele é. O carnaval, lá em frente, o espaço da nossa instituição. Então, nós temos tanto as oficinas que são de socialização, de convivência, de primeiro contato com a arte, como nós temos 2 companhias, que daqui a pouquinho vai chegar. Então, a gente trabalha com esses 2 eixos hoje. As oficinas, que são livres, são abertas, e aí a festa junina, o marido fujão. E a gente trabalha também com esse conceito de que a arte também pode ser um caminho de profissionalização para as pessoas com deficiência. Então, nós temos 2 companhias artísticas, daqui a pouquinho vem as fotos. Uma companhia de dança, que a Carol foi uma das primeiras participantes, né, Carol? E hoje a gente tem um grupo de teatro também. Aí, produtos, né, na instituição eles produzem, além das oficinas e de todas aquelas atividades, a gente tem o trabalho como um eixo das nossas ações. O trabalho humano, né? Quando a gente trabalha, quando a gente produz algo para o outro, para alguém usar, para alguém se beneficiar, dignifica e tem todo um processo interno relacionado com o trabalhar. Então, a gente tem cada vez mais trazido o ambiente e o conceito do trabalho para dentro da instituição. Então, essa é a companhia de teatro. Esse foi o último trabalho deles, que tem o nome Atrás do Arco-Íris. Foi uma pesquisa de vários contos de fadas, e aí os personagens se uniram, e aí a gente tem uma miscelânea de contos num trabalho que também conta com a participação de cada um dos integrantes. Então, nós baseamos bastante o nosso trabalho na arte contemporânea. Então, todos os artistas, os participantes, são considerados intérpretes criadores. Isso significa que, em todo o processo de construção artística, todos participam de todo o processo, cada um com a sua possibilidade, né? Então, a gente não trabalha num formato de coreografar para eles ou criar a cena para eles. Todo o processo é construído junto. Sempre colaborativo, sempre com improvisações, Esse trabalho a gente apresentou aqui o ano passado, não sei se alguém estava aqui no ano passado, no evento. Então, a gente apresentou esse trabalho, os 4 distintos. A Mariana, essa adulta com a síndrome de Down, hoje ela atua na companhia de dança e companhia de teatro e está profissionalizada em dança e teatro e atua e tem hoje uma interação artística como qualquer outra pessoa que está em busca, né, de desenvolver através da arte. Essa é a companhia de dança, a Crepúsculo Companhia de Dança. A gente tem aí a gente brinca que é uma trilogia já ao longo desses anos. Esse foi o nosso primeiro trabalho, o Afectos, e a gente retratava tudo que afeta o ser humano, né? Essa companhia, então, foi a origem das nossas ações. A gente começa tudo a partir dessa companhia e depois se transforma numa associação. Esse foi o segundo espetáculo, Conatos, onde a gente trabalhou a alegria, o que é ser alegre, o que é estar em um estado alegre, sem ser uma alegria superficial e pequenininha. Então,
Nessas companhias, a gente trabalha pesquisa do tema, vai a campo, estuda, visita lugares, busca o tema onde quer que ele esteja. Então, a gente faz pesquisa de campo, e aí tem todo o processual, cenário, figurino, iluminação, enfim. Durante, né, todo o processo, eles participam ativamente de todas as etapas que constituem um processo artístico quando a gente chega num produto, né? Esse é o nosso último trabalho, ele chama Ecos, Em Mim, Em Nós, Em Tudo. A gente brinca, né, que foi uma trilogia, a gente trabalha primeiro com branco e preto, depois a gente foi para o extremamente colorido, e agora a gente traz os tons pastéis como uma forma de unir o sofrimento, a alegria, e o Ecos é uma busca da gente entender, uma busca, né, gente, onde está o caminho do meio. Como, então, a gente sai do preto e branco, que é uma polaridade, sai do colorido, extremamente colorido, e tenta chegar em algo que é mais o caminho do meio. Enfim, muito bem. Quando eu recebi o convite, fiquei pensando, nossa, tem vários ângulos que a gente pode falar sobre a arte como um processo de transformação e desenvolvimento social. E eu escolhi falar um pouco, compartilhar com vocês um pouco mais do que a gente tem pesquisado dentro da instituição, de como é esse processo de transformação e desenvolvimento para cada um dos participantes. Tá. Mas, né, claro que eu acredito que hoje, provavelmente ao longo do dia, a gente vai falar de todos esses ângulos, que além do desenvolvimento e transformação para cada uma das pessoas que a gente trabalha, a gente pode falar de como que isso reflete e reverbera numa estrutura familiar e, principalmente, como que isso também reflete e reverbera numa estrutura social, né, e tudo isso que acontece. Mas eu, né, escolhi, num primeiro momento, falar um pouco de como que isso reflete em cada um dos nossos alunos ou participantes, né? Eu trouxe esses 4 nortes que são hoje muito trabalhados por nós dentro da instituição, nos processos artísticos com a arte, mas em todos os processos, como eu citei, né? A gente acredita que quando a gente desenvolve consciência, autoconsciência, o trabalho com a individualidade e com liberdade, a gente está conseguindo alcançar e buscar um desenvolvimento e uma transformação que é inerente ao trabalho com a arte, mas que não fica só num trabalho com a arte, que pode acontecer, né, também no trabalho da horta, também na culinária, também numa festa, também em qualquer outro ambiente onde a gente esteja atento, né, que promover consciência, autoconsciência, um trabalho com essa individualidade, com liberdade, está para todos nós, independente de qual fazer, né? Em qual fazer humano nós estamos inseridos. Esses 4 pilares a gente utiliza para entender todas as atividades que a gente está realizando, né? Então, como, seja num trabalho técnico, em dança, em teatro, em qualquer linguagem artística, ou em qualquer outra atividade, sejam nos processos criativos, como? Essa é sempre a nossa pergunta. Como que estamos proporcionando desenvolvimento e transformação para os nossos participantes e alunos, né? Como que a gente está levando a processos, buscando processos de consciência e de autoconsciência e de individualidade, sem ser individualismo, né? Todos os nossos trabalhos são realizados em grupo. Nós temos poucos espaços, mas que também acontecem e existem e são importantes, onde os trabalhos acontecem individualmente, ou em duplas, ou em pequenos grupos de 3. Mas, geralmente, o trabalho acontece coletivamente. Então, uma das nossas grandes perguntas é: estamos proporcionando e levando, estimulando, enfim, que esse participante tenha consciência de si, do seu corpo, da relação do corpo no espaço, do corpo no tempo, nas épocas. Ele está autoconsciente disso tudo, cada um à sua forma, né? Lá nós trabalhamos com todos os tipos de deficiência, então temos pessoas com deficiências físicas, intelectuais, psíquicas, enfim.
associadas. A instituição é aberta em relação ao tipo de deficiência, né? Não tem uma determinação. Então, cada um a seu modo. Nós estamos buscando, né, que cada um se compreenda como uma individualidade, não individualista, mas individual, com as suas vontades, com os seus gostos, com as suas limitações. E liberdade, né? É um assunto muito polêmico e grande e difícil, né? Falar de liberdade, o que é ser livre, como é ser livre, mas o que a gente tem buscado, né, diante desse assunto que é muito grande e polêmico mesmo, entender como que a gente consegue fazer escolhas que verdadeiramente a gente sente, né? Porque a gente às vezes tem que fazer escolhas porque alguém está querendo, por um contexto, por uma questão, por um momento. Mas se a gente passa a vida inteira fazendo essas escolhas apenas pelo fora, a gente não consegue alcançar nem que seja um cheirinho da liberdade. Então, a gente busca em todos os processos, seja para escolher a música, o movimento, como se expressar, como se movimentar, qual o personagem, o meu figurino. Então, todos os elementos da arte, o tempo todo, eles nos auxiliam para que a gente possa desenvolver, né, esses 4 pilares que, para nós, hoje, na Crepúsculo, são eixos do nosso pensamento com o trabalho com a arte. Eu faço uma formação específica, não sei se alguém conhece a antroposofia, alguém conhece essa ciência que chama antroposofia? Então, eu faço, né, uma formação nessa ciência já há muitos anos, e eu quis, né, compartilhar com vocês que a gente trabalha percebendo o ser humano em 4, que a gente chama de 4 corpos. Então, a gente observa o corpo físico, presta atenção nele, e aí, né, na arte, a gente tem um terreno vasto de trabalho no que está relacionado ao corpo físico. Mas a gente também está sempre atento à vitalidade, o que esse ser humano está correspondendo e respondendo em vitalidade ou não. Vitalidade é bem-estar, vitalidade é energia, é saúde, é vontade de, né? Então, estamos vitalizados ou desvitalizados. Então, a atividade física proporciona vitalidade ou não. As atividades artísticas, muitas, são proporcionadoras de vitalidade. E, então, a gente está sempre também, ao longo do nosso dia a dia e das atividades, prestando atenção. Essa atividade vitalizou ou desvitalizou? Esse aquecimento, essa preparação corporal, esse jogo cênico, enfim. Ele vitalizou ou ele desvitalizou? Para algumas pessoas, uma atividade pode vitalizar. Para uma outra pessoa, pode, no mesmo grupo, desvitalizar. Então, a gente fica sempre atento para entender que atividades, né, cada um assimila com mais vitalidade ou não. A organização psíquica, né, que a gente está sempre prestando atenção, como que as pessoas estão se organizando psiquicamente, né? Como que está para cada um desses participantes. O fazer, o repetir, a frustração, o medo, a alegria, os excessos, né? A gente está vivendo excessos de sentimentos. Os sentimentos são sempre muito polarizados, é algo que a gente também observa muito no nosso cotidiano. Nós temos uma tendência de trabalhar com polaridades de sentimento. Ou a gente está muito feliz, ou a gente está muito triste. Então, como que a gente consegue chegar, mais uma vez, nesse caminho do meio, né? Como, então, que as atividades a gente busca proporcionar, claro que é sempre busca e tentativa, né? Mas buscar esse caminho de uma organização psíquica que me equilibre e que me ajude a alcançar os objetivos. Porque quando a gente está muito uma coisa, a gente acaba não conseguindo alcançar, né, o que a gente pretende. E a individualidade, que, mais uma vez, né, é uma observação muito grande que a gente faz lá cotidianamente. E aí é muito interessante, porque no dia a dia, quando a gente vai alcançando um pouco essa conquista de um início de um processo de individualidade, porque todos nós estamos nessa busca, né, de nos entendermos como eu, como ser humano,
como uma pessoa capaz, potente, mas também limitada, e como que eu me organizo no meu social, na minha família. Essa é uma busca de todos nós, né? Não só das pessoas com deficiência. Mas é muito interessante que quando começam a acontecer algumas iniciativas, alguns momentos... isso já é o quê? 5 minutos? 10? Zero? Ah, você não me avisou antes. Então deixa eu correr. Mas é interessante como que algumas famílias falam, nossa, mas como assim? Agora ela está querendo escolher a roupa? Agora ela está querendo me dizer o que vai comer? E como que é tão forte esse processo que quando a gente começa a desenvolver esse trabalho, muitas famílias assustam. Nossa, agora meu filho, meu irmão, ou minha irmã está começando a dizer o que quer, o que não quer, enfim. Eu trouxe aqui os sentidos, né? A gente, dentro dessa ciência, não trabalha com os 5 sentidos. Então, dentro das nossas atividades, a gente trabalha observando 12 sentidos, que é o equilíbrio, o movimento, o vital, o tato, o térmico, visão, paladar, olfato. E para esse estudo da antroposofia, nós também temos como sentido o eu, a palavra, a audição e o pensamento. Então, a gente tem uma ampliação aí do que a gente trabalha como sentidos no convencional, que são os 5 sentidos. E aí é isso, né? Então, eu quis compartilhar, né, com vocês como que, a partir desses princípios norteadores, dessa visão do indivíduo, da pessoa em corpos, e olhando para esses 12 sentidos, a gente tem uma base hoje para olhar para as atividades, para prestar atenção, o que está mais favorável para aquele grupo ou não, para aquele indivíduo ou não. Então, a gente faz as nossas avaliações e o nosso processo hoje de planejamento das atividades muito baseado nesses 3 pilares. Bom, e aí é isso, né? Quando a gente desenvolve, e pelo menos se dispõe a desenvolver o eu individual, em desenvolvimento e transformação, ele vai proporcionar desenvolvimento e transformação para o eu social. Aí, só para fechar, eu gosto muito dessa frase, a gente utiliza bastante lá na associação. Deixa cada um tornar-se tudo o que for capaz de ser. Expandir-se, se possível, até seu florescimento. Suportar todas as limitações, rejeitar tudo o que for estranho, especialmente os aspectos nocivos. E mostrar-se em toda a grandeza de sua dimensão e estatura. Ser aquilo que possa. Obrigada, então. Muito obrigada, Lu. Aceitação e compreensão da situação baixa consideravelmente a taxa de estresse. Só segue quem se fortalece. Pega a responsa pra si e é isso aí. Sem ficar de guere-guere, sem ficar de tititi. Porque o processo é lento, mas é assim que a gente vai pra frente, compadre. Procurando a melhoria, um futuro um pouco mais decente. O processo é lento, nós estamos